2, 3 e... Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva no meu canal para receber mais notificações sobre os vídeos. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Assim você me ajuda a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar as minhas músicas nesse canal e ele possa alcançar o maior número de pessoas, beleza? O tema que eu gostaria de falar com vocês hoje, e não reparem todo esse pequeno aparato aqui, estou gravando esse vídeo de uma maneira muito improvisada porque eu senti no coração de falar sobre isso. Aliás, eu já tenho sentido vontade de falar sobre isso já há algum tempo com vocês, mas eu penso, repenso, penso de novo para falar porque é um assunto que está bastante em voga, mas que desperta paixões, se é que a gente pode dizer dessa maneira, desperta sentimentos muito perigosos, principalmente quando a gente se trata de igreja cristã, de igreja evangélica, desperta paixões, ódios e etc. E é algo que eu tenho visto acontecendo dentro das igrejas evangélicas no Brasil, né? Acho que isso também é um caso típico acontecendo na América Latina, mas eu falo da minha realidade, que é o Brasil, da nossa realidade, você que está me assistindo, acredito eu. E é algo que me preocupa enquanto cristão do que vem acontecendo. É sabido de todos, né, que em outubro teremos as eleições para presidente da República, senador, deputado, governadores, etc. E já não é de hoje, há pelo menos alguns anos, eu tenho visto acontecer isso na igreja, isso tem me incomodado, se intensificou nos últimos 5 anos, né? É uma caminhada da igreja evangélica numa espécie de mistura de princípios ou preceitos religiosos abordados de uma maneira superficial com conservadorismo político, e isso tem me deixado muito preocupado. Aliás, isso já me preocupou na última eleição que tivemos para presidente em 2018. Vou deixar esse card aqui, né, por aqui. E eu vejo que de lá para cá pouca coisa mudou. Isso tem me preocupado muito. Acho o seguinte, algumas lideranças eu vejo desde essa época, desse período, desse renascimento da direita no Brasil, né? E eu não estou dizendo que você pensar ou defender a direita seja errado. Acho que opção política, ideologia política é algo que é individual, né? Tem me preocupado muito essa mistura, sabe? Eu vejo muitas lideranças evangélicas até se levantado e apoiado abertamente o que já aconteceu em 2018. Certos candidatos que se dizem cristãos, mas que a sua procedência, o seu modo de agir não tem nada a ver com o que Cristo faria. Pelo contrário. E o pior de tudo é que práticas até criminosas, corruptas. E o que me preocupa é o fato de que os líderes têm dado palanque para essas pessoas, têm incentivado seus membros, né, a votar nesse tipo de pessoa
e tem feito um verdadeiro voto de cajado dentro das igrejas. Eu vejo isso com bastante preocupação nesses dias, porque eu vejo que parece que muitos na igreja, eu não digo a igreja como um todo, porque quando eu falo da igreja evangélica no Brasil, né, ela é um todo. Acredito que tenham homens até piedosos, homens de Deus envolvidos nisso, nessa questão de estar apoiando fulano, fulana, em torno de uma pauta conservadora. Acredito até que alguns tenham boa intenção, mas eu vejo com bastante perigo porque as pessoas estão adorando a pessoas, a homens, acreditando a eles a última esperança do país, sendo que esses homens são falhos. A igreja está indo por um caminho muito perigoso. E quando líderes ou uma igreja começa a apoiar determinado candidato, a sua imagem fica vinculada a ele. Tudo que ele fizer vai se achar que você faz também, né? É aquela velha história de que uma jovem, adolescente começa a andar com pessoas que têm uma prática ruim ou que são de coisas erradas e aí quando essas pessoas são pegas, quem estava junto e que não tem nada a ver com a história acaba sendo rotulado e pego também, mesmo não tendo feito nada. E basicamente é isso que tem acontecido com a igreja no Brasil. Por causa de um grupo, e um grupo bastante influente no que a gente diz no evangelicalismo brasileiro, você acaba sendo associado a figuras políticas e o que elas fazem, né? E aí se generaliza, causa generalização, causa estereótipo, causa preconceito e, o pior, acaba afastando as pessoas de Jesus. A gente ouve, por exemplo, muito por aí, eu gosto de Jesus, o que estraga é o fã-clube. Eu tenho ranço de crente. Principalmente depois que lideranças evangélicas influentes começaram a apoiar determinados candidatos com uma pauta dita conservadora. Mas eu não estou dizendo que é pecado ser conservador. O problema é quando você associa esse conservadorismo a pessoas que não têm uma conduta tão conservadora assim, ou que têm até mesmo uma ficha suja. Isso me preocupa muito, porque isso também revela um pouco do que está acontecendo dentro das igrejas. Os cristãos no Brasil, principalmente os evangélicos, com o passar dos anos, e eu tenho observado isso no dia a dia, têm perdido credibilidade. Antigamente, você emprestava um dinheiro para uma pessoa evangélica, a pessoa emprestava de bom grado porque tinha certeza que ia pagar. Hoje você já não vê isso. Aliás, algumas pessoas até evitam negócios com crentes. Por quê? Porque, infelizmente, cristãos evangélicos, né, ou cristãos de uma maneira geral, não têm dado um bom exemplo ou têm sido uma boa referência de Cristo. E eu vejo as pessoas depositando suas esperanças em políticos. Porque fulaninho de tal vai impedir a perseguição da igreja. Se fulaninho de tal foi eleito, não vai perseguir a igreja. Gente, a igreja ela está fadada à perseguição independentemente de que governo esteja, de quem se senta na cadeira da presidência. E eu acho que daqui para os próximos anos vai piorar, porque a igreja será obrigada a se posicionar em relação a temas que hoje são considerados delicados, como a questão da homossexualidade, do aborto,
e de outras coisas. Eu acho que igreja evangélica e a dita bancada evangélica, ela deveria se posicionar sobre temas ainda mais relevantes do que as liberdades individuais, né? Como essas questões. Eu não vi ainda essas lideranças evangélicas, né, se pronunciarem com mais veemência sobre questão de corrupção dentro do governo, de um governo, sei lá, que se declara cristão. O que que elas têm a dizer sobre isso? Por que se calam? O que parece é que algumas dessas lideranças elas querem apenas o poder. Elas querem transformar o país utilizando as armas humanas. Mas a igreja ela tem o poder de acessar as áreas espirituais, as áreas celestiais. A igreja não vai transformar apenas com política, mas no seu dia a dia cotidiano, as pessoas vão ver Jesus em nós. Acho que isso é o mais importante. Mas vejo sim a necessidade de ter políticos cristãos e que temam a Deus no governo. Sim, por que não? O problema é que eu vejo muitas igrejas levantando altares a homens que são de carne e osso, que falham e que muitas vezes não têm uma conduta cristã. E eu vejo muito que esse tipo de coisa que temos visto no dia a dia acaba afastando as pessoas de Deus, sabe? Como cristão, a gente espera ser odiado por esse mundo por causa de Cristo, por causa de Jesus, né? E ser odiado por causa do nome de Jesus é um motivo de grande alegria para nós, né? Porque nós estamos desagradando o inferno. Mas ser odiado por causa de político, para mim, é no mínimo vergonhoso para a igreja hoje. Irmãos dentro de igrejas deixando de se falar por causa de política. É muito triste. Eu sinto que a igreja evangélica no Brasil ela está doente. E só há um que pode curá-lo. E esse se chama Jesus Cristo. A gente não pode dar glória a ninguém. A gente viu nessas últimas semanas algumas polêmicas, né? Envolvendo igreja presbiteriana, igreja da Lagoinha e outras igrejas também. E acho que não são as primeiras e não serão as últimas a ter polêmicas nessa questão. Mas não podemos dar o nosso púlpito para Baal. Não podemos glorificar homens nos púlpitos. A igreja cristã no Brasil, ela precisa ter um alinhamento de propósito, ela precisa pedir perdão pelas vezes que fecharam as portas dos céus para outras pessoas, sabe? Ela precisa pedir perdão por ter dado a glória de Deus a homens, por ter confiado mais em carros e cavalos ou na força do seu braço do que em Deus. Hoje, a gente está vivendo uma eleição muito polarizada. Acredito eu que a eleição é só a ponta do iceberg dessa doença que a igreja está. E nós precisamos olhar mais para Deus como igreja. Precisamos mesmo, de verdade. Precisamos confiar no Senhor. E eu encerro esse vídeo parafraseando o Salmo 20, capítulo 7, né, que fala, né, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E é assim que vive a igreja. Alguns confiam em Lula, muitos confiam em Bolsonaros da vida,
mas a última palavra quem dá é o Senhor. A nossa confiança enquanto homens e mulheres de Deus precisa ser o Senhor. Não vai ser a esquerda, não vai ser a direita, não vai ser a política que vai resolver o problema do país. O problema do nosso país vai para muito além da política. Uma vez, e aí realmente eu encerro mesmo esse vídeo, eu ouvi uma história de um professor meu há muito tempo, que uma vez um certo homem estava trabalhando na sua casa e o filho toda hora chamava chamava esse pai para brincar com ele e o pai não tinha tempo. Então, uma vez o pai, quando ele teve uma folga, ele recortou um mapa mundi, né? Fez ele como um tipo quebra-cabeça e deu para o filho. Falou, filho, eu quero que você brinque, né? Brinque com esse quebra-cabeça, aí tenta montar ele. E esse menino foi, né, brincar, deixando o seu pai com um pouco mais de paz para trabalhar, né? Mas passado alguns minutos, esse menino chamou o pai, pai, vem cá, eu consegui montar o quebra-cabeça. O pai, surpreso, perguntou assim, ué, filho, tão rápido, como é que você conseguiu? Aí o filho respondeu, pai, é porque atrás do quebra-cabeça tinha um homem. Então, eu consertei o homem para eu poder conseguir consertar o mundo. Pegou a visão? Não adianta, pode entrar o político que for, mas se o homem no seu interior não for consertado, pouco adianta meu voto, o seu voto. Porque se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor de fato não for o dono, senhor do país, em vão vigia a sentinela, em vão votamos. Acho que acima de qualquer pessoa, ser humano, devemos elevar nossa confiança no Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e pense nisso. Confiemos no Senhor enquanto igreja e não daremos a glória dele para qualquer outra pessoa. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva nesse vídeo, compartilhe ele. É muito importante. Muitos precisam ouvir isso. Deus te abençoe. Tchau.